Olá pessoal, bom dia, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa aos domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19h30. Programa ao vivo, exatamente agora 10 horas e 1 minuto, aqui na Avenida Paulista, perto da estação do metrô da Consolação. Hoje está aqui cobrindo a folga do Pedro, o Sérgio, que faz aqui o giro cobrindo as folgas em vários horários de outros técnicos aqui da rádio. O Sérgio que me deixou trancado ali, viu, gente? Tava tendo outro programa aqui e eu aqui fiquei no vidro aqui que dá pro corredor do elevador. Sérgio, ele não me via, ele estava concentrado aqui no programa, até que ele me viu lá e correu. E olha que eu trouxe chocolate para ele me deixou de fora, pessoal. Hein, Sérgio? Tá bom, eu já sei quem te orientou a botar essas vinhetinhas aí de fundo, foi o Tomás, né? Tá bom. Bom, pessoal, vamos lá. Eu estava ali no saguão da rádio, sentado, esperando o meu horário, e comecei a escrever alguns temas de um material que eu estou desenvolvendo para o grupo de estudos que estuda comigo toda quarta-feira lá no IPPB, são 100 pessoas, é um grupo fechado que já está há anos comigo, e eu estava elaborando um material. Esse material começou durante a semana, porque eu vou escrevendo ao longo da semana, todos os dias eu escrevo. Então eu vou, às vezes, colocando tópicos para depois desenvolver aqui no programa, numa palestra, num curso, num grupo de estudos, ou escrever um texto. E eu comecei isso com a seguinte frase: como dorme um Buda? Pensando no Siddhartha Gautama, o Buda clássico, 500 a.C., o homem que alcançou o estado de Buddhi, que em sânscrito significa iluminação. E aí passaram a chamá-lo de Buda, que é iluminado, ou aquele que despertou. Eu então, ponderando, pensei, como é que o Siddhartha Gautama, o Buda, deitaria para dormir na época dele? Ele deitaria cheio de preocupações, com um monte de coisa, ou naquele estado elevado de consciência dele, ele deitaria placidamente, percebendo a necessidade do corpo físico de repousar e se regenerar. Ele então se recolhia no leito ou em algum ambiente onde ele estivesse viajando, às vezes deitado na grama ao relento. Ele viajou muito, o Buda viveu 80 anos, peregrinou muito pela Índia da época, pelo Nepal, passando aquela nova condição que ele havia alcançado do Buddhi e falando que esta era uma condição de todos os seres, que seriam pré-Budas, né? Budas adormecidos, crianças Budas adormecidas dentro do lótus do coração e que precisavam despertar. E que ele tinha despertado e que ele não era especial. Ele era apenas alguém, como todos os outros, com o mesmo potencial, mas que havia despertado. E eu me lembro do Paulo de Tarso, depois que ele passou pela experiência lá na estrada de Damasco. Ele que era um doutor da lei, perseguidor de cristãos, tem uma espécie de desmaio na entrada da estrada de Damasco, e aí ele diz que escuta a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que tu persegue a mim e aos meus? Ele então estava num estado alterado de consciência, ele não estava na vigília, onde ele percebeu uma emanação mais alta. E a partir dali ele mudou completamente, reciclou a própria vida, a própria encarnação e se modificou e se tornou o maior propagador dos ideais cristãos, né? E o Paulo de Tarso, quando ele toma essa nova condição, ele diz assim: todos dormem, significando que agora ele estava consciente e ele percebia que o estado anterior era de baixa lucidez. Siddhartha Gautama alcançou o estado de Buddhi, ampliou sua consciência, e então dizia: todos são pequenos Budas adormecidos que agora precisam despertar para a paz, a luz, a sabedoria que já está adormecida no lótus do coração e que precisa desabrochar, crescer e fluir. Então estou dando aqui duas referências, o Buda, o Paulo de Tarso, e o Paulo de Tarso também dizia o seguinte: quando eu era menino, entendia as coisas como menino, hoje, homem feito,
entendo as coisas como homem adulto. Então é claro que uma criança tem um entendimento relativo menor do que um adulto, pelo menos teoricamente, porque tem adultos que às vezes não amadurecem, só envelhecem na matéria, mas não amadurecem. Então, nesse sentido, um adulto consciente, ele tem plena lucidez do que ele está fazendo na vida dele. Uma criança está ao sabor da condição infantil naquele momento da encarnação dela. Então, Paulo de Tarso dizia: como menino, entendo as coisas como menino. Como homem, entendo as coisas como homem feito. Quer dizer, quando ele usa a metáfora do menino, ele está dizendo aquele que está restrito dentro de uma infantilidade. Quando ele fala do adulto, ele está falando daquele que é senhor das suas próprias ações, delibera, sente e age. Então, eu comecei escrevendo um material que se baseava como o Buda deitaria para dormir. Deitaria de forma plácida, com a consciência dele já expandida. Ele não ficaria horas adormecido, roncando ali ou babando durante o sono. A consciência dele era vasta. Esse homem expandia sua consciência de formas que nós não temos como entender. E só entenderemos quando despertarmos o mesmo Budi, eventualmente. Não agora, na condição que a gente está, mas eventualmente, ao longo da ascese evolutiva, vamos chegar em condições bem melhores. Então, o meu raciocínio é: o Buda deitaria de forma plácida, tranquila, com a luz nas ideias. Nós, seres humanos, deitamos cheios de preocupações. Muitas vezes fechamos os olhos e deixamos as formas mentais do dia a dia envolverem a aura da nossa cabeça. A gente, enquanto espera o sono chegar, de olhos fechados, ficamos ruminando as ideias e imagens do dia a dia, coisas do passado, mágoas antigas, coisas desperdiçando o potencial mental e girando sem nenhum controle sobre esse arcabouço mental, cheio de caquinhos de formas mentais aleatórias, e a pessoa cai no sono nessa base. Caso ocorra uma saída do corpo inconsciente, normalmente, o corpo astral flutuando em cima do corpo humano, ele está envolvido numa massa de formas mentais pequenininhas de coisas do dia a dia. E aí ele fica estacionado ali em cima ao sabor dessas ideias. E quando cai para dentro do corpo, esse monte de caquinhos mentais vão se juntar às memórias do cérebro que estão girando como sonhos, misturando tudo e gerando um arcabouço onírico de sonho com um monte de coisas misturadas sem nexo. Caso ocorra uma saída do corpo consciente, na hora que a pessoa voltar, ela vai atravessar essa massa de caquinhos de formas mentais em volta da aura da cabeça, vai cair dentro do corpo e em fração de segundo ela vai apagar. E a mente dela vai jogar por sobre a memória da saída do corpo um monte de caquinhos de formas mentais já antecedentes, misturando e causando sonhos que têm reminiscências de saídas do corpo, mas agora interpretados como sonho. O sonho ocorre dentro do cérebro, porém, as imagens que a pessoa percebe durante a saída são imagens reais em outro plano. Quando ela volta e encaixa, muitas vezes mistura, a não ser que ela encaixe e abre os olhos, desperta, que aí não dá tempo do cérebro editar essas imagens, e a pessoa lembra tudo. E existem vários recursos para isso, que aqui num programa não tem como eu detalhar por falta de imagens. E uma coisa é você ter uma turma estudando, ali frequentemente você vai aprofundando. Outra coisa é colocar um tema em aberto, em geral, né, onde o entendimento de cada um é diferente. Quando você tem um grupo de estudos, você trabalha ali e aprofunda, você toda semana está ali e vai aprofundando. Então permite estabelecer melhor uma explicação. Aqui na rádio eu tenho que fazer malabarismo didático para tentar explicar as coisas, e mesmo assim ocorre mal entendimento, porque cada um tem um jeito de perceber as coisas. Às vezes você joga um conteúdo com uma consciência X, alguém interpreta totalmente Y, porque é o jeito da pessoa. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas simplesmente não há como explicar esses mecanismos projetivos e mnemônicos de memória aqui sem imagem, sem ter um aprofundamento, usando bibliografia, leitura, tal, para as pessoas se compararem e pesquisarem. Então, voltando aqui ao que eu estava comentando, como deitaria para dormir um Buda? Então, fiquei meditando nessa reflexão e pensando, poderíamos deitar e esquecer um pouquinho
as coisas do dia a dia. Sabe, você está subindo uma montanha carregando um saco de cocos. E aí, a cada trecho da montanha, você para, tira o saco de coco, coloca no chão, senta, respira, descansa, toma água. Daqui a pouco você sobe mais um trecho, pega o saco de coco e sobe mais um trecho, para mais em cima, descansa de novo, toma água e novamente sobe. Então, para você descansar na subida da montanha, você tem que largar o saco de coco e respirar um pouco. Depois você pega ele para subir, porque o seu destino é o alto da montanha. Porém, na subida, você precisa largar o saco de cocos de vez em quando para descansar, tomar uma água e se regenerar. Pessoal, as pessoas vão deitar, em geral, com um saco de ideias e imagens na mente. Ela não tira esse saco para poder descansar, que seria o saco de cocos da mente, né? Preocupação, maguinha, coisinha, essas coisinhas em volta, né? Que a pessoa fica girando, olha, meu time não ganhou, ou eu estou irritado com aquele técnico do meu time, ou alguém no trabalho falou algo que eu não gostei, as pessoas ficam girando isso na hora de dormir. Isso é o saco de cocos da mente. Não seria possível para vocês, na hora de deitar, pegar o saco de coisas da mente, deixar de lado, para você dormir igual um Buda, mesmo sem ser um Buda, para que você possa de alguma forma regenerar durante o sono e não deixar a mente pilhada, girando, que é o que acontece na maioria das vezes, e ao sair do corpo, ficar mergulhado nessa massa de formas mentais pequenininhas, tolhendo sua lucidez, mantendo você num nível baixo de lucidez, e mesmo que tenha uma saída consciente, na hora da volta vai haver uma mistura que o cérebro faz, travando a sua memória, e você vai despertar e não vai saber o que foi sonho, o que foi saída do corpo, porque embolou, a não ser que, como eu falei, entrando você desperta e aí você lembra corretamente das coisas extrafísicas. Então, eu estou montando um material sobre isso para aplicar em aulas variadas e estava ali colocando algumas anotações quando me veio a vontade de fazer algo aqui ao vivo de improviso. Não é nada escrito. Eu quero fazer isso aqui agora, criando agora. Eu quero sugerir reflexões para vocês. Pedi o Sérgio para escolher uma música ali na biblioteca do YouTube, porque se eu utilizar uma das minhas músicas, né, Sérgio, e colocar de fundo enquanto eu vou falando, o YouTube corta por direitos autorais. Né? Então, por isso eu não tenho usado mais músicas quando eu passo algum texto, alguma coisa de reflexão. Mas tem uma parte disponibilizada no YouTube que pode ser usada, né, Sérgio? Pedi o Sérgio para escolher. Eu falei, Sérgio, escolhe uma trilha. Ele falou, tem uma pasta cheia de coisas. Eu falei, coloca uma aí para ver. Ele botou um country. Eu falei, não, isso aí não, cara. Nem country, nem rock, nem pop. Eu preciso de uma coisa atmosférica. Mas, assim, de trazer uma inspiração que eu possa juntar com as palavras que eu vou projetar. Então o Sérgio já vai colocar uma trilha sonora e eu vou falando aqui. Pessoal, eu vou falar de improviso para vocês, em cima dessa atmosfera do que eu estava escrevendo, do que eu estava sentindo, para tentar colaborar com vocês, compartilhar alguma coisa bem legal, enquanto seres humanos, que somos espíritos na carne, mas na condição humana. Aqui todos nós iguais, ralando aqui no mesmo planeta, respirando o mesmo ar, cada um de um jeito, e dentro de cada um de nós precisa existir um pouco mais de paz, mesmo que o mundo esteja em guerra lá fora, mesmo que as pessoas estejam caóticas, a gente não pode permitir o caos dentro da gente. Então, são formas da gente tentar meditar. Outra coisa, me perguntaram outro dia como ser feliz. Como se qualquer ser humano pudesse dar essa resposta, né, Sérgio? Como ser feliz? Qual é o ser humano que vai poder te falar isso? Aí alguém fala, mas o Buda falou isso. É o Buda, não é a gente. Jesus falou isso. É Jesus, não é a gente. Então, eu tenho uma teoria sobre isso. Um médico está trabalhando hoje, dando plantão num PS, aí de um hospital, vamos pegar da rede pública do SUS, quantos profissionais de saúde, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e profissionais estão trabalhando aí de plantão, ralando na rede pública. Não estou nem falando de médicos com mais recursos, estou falando do pessoal que rala aí, que é o pessoal que atende a população. Tem muita gente boa trabalhando, mesmo sem condições. Então, como é que um médico pode ser feliz, ele enquanto pessoa, estando no meio onde só há dor? É simples, sendo um ótimo médico, exercendo o seu propósito. Mesmo no meio daquela dor toda,
a pessoa se sente bem com ela mesma, porque ela está ali ajudando, ela está realizando o propósito dela. Então, na condição de médico correto, atuando com consciência da sua profissão e do seu propósito, é possível ser feliz dentro dele mesmo, mesmo no meio da dor em volta, porque ele está contribuindo, ele está ajudando, ele está fazendo o que ele veio fazer. Quando você faz o que você veio fazer, você se sente pleno, completo, e ninguém de fora vai poder avaliar isso. É só você que sabe o que se passa. Um professor da rede pública, não vou pegar professor universitário, mas da rede pública, muitas vezes pega grupos de alunos em escolas públicas, um monte deles já não está interessado em aprender mais nada. Entretanto, esse professor, imbuído de amor, mesmo ali na rede pública, ralando, dá uma aula excelente, ama a profissão dele, de fazer aquilo. Então, mesmo num meio que não é adequado, você pode encontrar um professor feliz, porque ele sabe que fez uma boa aula, ele ama aquilo que ele faz. Então, cada um de nós, dentro da nossa própria vida, dentro da parte espiritual principalmente, que a gente encontre plenitude e felicidade nisso. O mundo é do jeito que ele é. Agora, a maneira como nós trabalhamos, pensamos e sentimos de dentro para fora em relação ao mundo é responsabilidade nossa. Então, se você está dentro de um trabalho espiritual, passando luz pelas mãos ou vibrando pelos chakras a favor dos outros, você precisa estar feliz. Não porque o mundo está em dor, mas porque você está vibrando algo para ajudar. E você está vibrando não é como mestre, como missionário, é como ser humano criativo, sadio, um espírito na carne, fazendo o que veio fazer. Então é possível estar bem, mesmo que as coisas não estejam bem fora, quando você cumpre o propósito que você tem, que seja sadio, seja lá qual for. Então, se vocês puderem fechar os olhos alguns instantes, só para eu poder projetar as palavras para vocês dessas reflexões e escutar a música de fundo que o Sérgio vai colocar, se você permitir que eu possa projetar essas palavras para você e aí absorver quietinho aí de coração, quem sabe alguma coisa boa surge, a gente nunca sabe, a gente só sabe sentir, fazer e tentar projetar o melhor, que aí a gente se sente feliz fazendo o nosso propósito. Vamos lá, Sérgio. Quem puder fechar os olhos, estiver em casa, por um instante, é somente por uma reflexão, nada mais do que isso. Pode liberar o som para nós. Imagine como é que o Buda se deitava. Imagine o olhar amoroso de Jesus. Medite na alegria e no sorriso de Krishna. Pense na sabedoria dos hierofantes no Velho Egito, ensinando aos iniciados sobre o alto e os planos estelares. Pense nos mestres da velha China, dentro do taoísmo, que sempre falaram do Qi, a força vital, e do Tao, o absoluto, em tudo. Pense nos Bodhisattvas, emanando compaixão ao longo das eras. Imagine Maria segurando o bebê Jesus no colo. Pense na deusa Kuan Yin na velha China, espargindo compaixão. Pense em Iemanjá abençoando as águas da vida. Reflita sobre a sabedoria dos pretos velhos, sempre falando de amor e compreensão. Pense no grande poeta Jalaluddin Rumi, Sufi, há muitos séculos, sentado nas areias do deserto, escrevendo suas poesias místicas, muito inspiradas. Pense no poeta brasileiro Olavo Bilac, escrevendo sobre as estrelas. Pense em Khalil Gibran, grande escritor da humanidade,
falando dos voos místicos da consciência. Pense na sabedoria dos mestres que surgiram na tradição das terras do Oriente Médio antigo, mestres sufis, principalmente com sua sabedoria, os mestres da tradição do povo judeu, Moisés, Abraão. Pense na grandeza desses mestres. Pense na sabedoria dos mentores espirituais das tradições afro pelo mundo. Pense na sabedoria dos xamãs de todos os povos indígenas, falando do grande espírito, muitas vezes chamado na América do Norte de Manitu, chamado pelos Tupi-Guarani na América do Sul de Tupã-Tenondé, o Senhor do Trovão. Pense na luz das estrelas, na imensidão sideral, onde ardem zilhões e zilhões de astros, sob o poder do ancião dos dias, que, com apenas um aceno de sua mão, pode desfazer a existência inteira e no mesmo instante refazê-la pelo seu poder absoluto. Pense num amor maior que interpenetra tudo e que os homens não percebem com os 5 sentidos normais, mas que alguns podem sentir na câmara secreta do coração. Algo a mais, um amor, uma luz. E isto não tem como se explicar, só se sente. Não há como formatar em palavras, não há para ninguém de fora perceber o que você sente dentro. E a sua relação com o infinito, o alto e o poder que gerou a você, a mim e a todos os seres. Então, retornando ao início destas reflexões e pensamentos, novamente eu pergunto: como é que o Buda se deitava para dormir? Qual era a luz que esse grande mestre trazia em seu coração e que, ao deitar, essa luz se propagava dele para a humanidade inteira em silêncio? E daí ganhou o nome de força búdica, a mesma luz que emanava de Jesus, chamada então força crística. E tudo isso são apenas nomes que os seres humanos criam para algo muito maior que não tem nome, não tem forma e que é o todo que está em tudo. Que se está no alto também está embaixo, se está à esquerda está à direita, se está dentro está fora. Onde é que o todo não estaria? E que isto seja algo no cerne do seu coração, algo mais de sentir do que de intelectualizar, algo mais de perceber do que totalmente entender. Talvez o termo certo seja compreender, mas não há como se explicar isso. O que se sente e não se explica. E que eu resumo nisso: como é que o Buda se deitaria para dormir. E então, essa é a reflexão que eu ofereço para vocês hoje, tá bom? Nós já vamos entrar para o intervalo, já estamos em cima, o Sérgio está me avisando, e eu vou abrir os telefones para vocês fazerem perguntas, tá? 11 31 71 0221, 11 31 71 0221 e 11 32 62 44 90. 11 32 62 44 90. Pode ligar já agora, durante a vinheta de intervalo. Assim que a gente voltar, eu respondo. Só peço, como sempre, perguntas dentro dos temas que eu trabalho aqui. Nada pessoal de interpretar coisa alguma, mas dentro dos temas que eu possa explicar e clarear para vocês esses temas, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica. Hoje, cobrindo a folga do Pedro, o Serjão. Eu vou responder as perguntas de vocês. As duas linhas estão abertas: 11 31 71 0221 e 11 32 62 44 90. Vai ligando, toca muito o telefone, às vezes congestiona. Já tem duas pessoas ali esperando. E uma coisa rápida, antes da gente responder as perguntas. Se vocês perceberem que eu estou
pigarreando um pouco, é de tanto falar, pessoal. Sérgio, todos os dias, cara, chega uma hora, desgasta um pouco, né? Ontem eu estava dando aula até quase 9 horas da noite. Essa semana eu estava na terça de tarde, participei da gravação de uma live, à noite dei aula para um grupo, quarta, o grupo de estudos do IPPB, 100 pessoas, quinta, estava aqui ao vivo, sexta fazendo palestra para 200 pessoas no IPPB, ontem com uma turma de 80 pessoas no IPPB, hoje aqui e amanhã eu estarei em Santos participando de uma live na parte da tarde e à noite fazendo uma palestra em Santos, que eu não ia já há tantos anos, e a palestra já lotada. Aí terça tem o grupo, quarto grupo, e aí muitas vezes alguém pergunta, você não tem como dar uma mentoria pessoal, me orientar? Não dá tempo, já não aguento as atividades todas que eu tenho, então não tem como individualizar. Eu mexo com 500 pessoas por semana, em média, tá bom? Então, pode liberar a primeira pergunta? Olá, quem está falando? Olá, Oi. Quem fala? Alô? Oi, quem fala? É Cida, de Salvador. Oi, Cida, vamos lá. Alguma Tudo pergunta? bem? Tudo bem. Ô, Wagner, tira uma dúvida. Eu faço um curso de massoterapia aqui em Salvador e durante as aulas que a gente fica treinando com um colega, enquanto eu estou dando massagem no colega, tá tudo bem. Mas na hora que eu deito na maca, que eu começo a receber a massagem, ontem mesmo eu tive esse problema, só no braço e na perna, eu tenho uma soltura energética. Sim. Mas, por exemplo, ontem foi do lado direito, então eu comecei a sentir a soltura e aquilo me assusta muito, eu fico muito apavorada, assim. E aí eu quero saber de você, como é que a gente faz para ter um certo controle sobre isso? Porque é muito assustador, a gente não está num ambiente... Quando você está no centro espírita, trabalhando com médiuns, eu sou médium, e aí tá tudo bem, mas quando você está num ambiente que não tem esse tipo de Sim, entendo. consciência, entende? Sim. Então eu queria saber de você como é que eu faço para... Não tem o que fazer não, Cida. É o seguinte, isso acontece comigo também. Se você está dentro, tá na tua casa fazendo uma meditação, está num grupo espiritual ou está fazendo um trabalho de energia do seu jeito, se você sente a tua aura dilatar, o campo energético se soltar para um lado ou para o outro, você entende que você está dentro de uma atividade e você está num ambiente reservado. Quando você está num ambiente, por exemplo, um curso com um monte de gente ali, um aplicando massagem no outro para aprender, porque é assim que se aprende também na prática. Na hora que você está ali fazendo a massagem, você está na posição ativa, né? Você que está fazendo. Mas quando você vai deitar, você precisa estar passiva, aberta, para que a outra pessoa possa exercer a massagem para você. E aí é que está. Muitos médiuns que eu conheço, e eu também sou assim, quando se abre um pouquinho para uma massagem ou para alguma coisa, até mesmo uma sessão de acupuntura, é inevitável que o campo energético de um médium se dilate. Não há o que fazer. É sensibilidade natural. O cuidado, que é claro, aí não dá para você fazer isso, estando num curso onde parceiros vão trocando para aprender a fazer a massagem. No caso meu particular, se eu for fazer uma massagem com alguém ou uma sessão de acupuntura, eu preciso conhecer a pessoa, sentir a energia dela antes, sabendo que se eu estiver ali deitado e o meu campo soltar, eu estou com uma pessoa de confiança, o que não é possível para você num curso, já que ali tem uma coisa de rotatividade de pessoas. Então, até mesmo para cortar o cabelo, eu vou cortar o cabelo, né? Se eu estou com uma pessoa que eu não conheço, a pessoa está mexendo aqui na parte de cima, o meu chakra coronário começa a soltar e eu começo a sentir coisa do cabeleireiro instintivamente, né? Então, por isso eu corto com uma mesma pessoa há muito tempo, que é o Lorival, que mora no bairro da Saúde, que me atende há anos. Lorival, que é médium da Umbanda, também muito bom. E enquanto corto o meu cabelo, a gente vai conversando um monte de coisa sobre mediunidade lá e outros temas. Um abraço pro Lorival, ele sempre escuta o programa. Então não há muito o que fazer, você vai ter que suportar isso até terminar o curso, para que você depois possa ajudar os outros com a massagem que você está aprendendo. Mas a mesma coisa que acontece com você, acontece comigo e com muitos outros. É a sensibilidade natural, não há como fechar isso. Relaxou, a tua aura vai expandir, é natural. Certo, tá bom. Tá bom, Cida? Tá bom, Wagner, muito obrigada. Obrigado aí por você ter ligado, viu? Tá bom, Até mais. Bom, Sérgio, vamos lá. Quem está falando? Andréia. Andréia, você fala de onde? São Paulo. São Paulo, vamos lá. Qual a pergunta? A pergunta é bem relacionada ao tema que você estava falando aí hoje, dessa
forma pensamento da diferenciação, né, dos sonhos e da saída do corpo. Eu tive algumas experiências desde pequena e eu só vim estudar isso a partir de 2020, né, na pandemia. E agora, as que eu tenho, eu não consigo muito bem diferenciar se é sonho ou se é uma saída do corpo. Aí, eu vou te dar 2 exemplos. Teve dessas saídas que eu encontrei meu marido, que estava na parte embaixo da minha casa. E quando eu encontrei ele não parecia ele. Ele era uma forma de desenho. Era um desenho, mas eu sabia que era ele, que não era um desenho. E nisso a gente saiu pelo bairro aqui mesmo de casa, eu e ele. E nesse dia estava chovendo. E quando eu acordei, estava chovendo mesmo. E a gente via as partes. Eu via pessoas dentro das lojas que estavam fechadas. E aí quando eu acordo, eu fico na dúvida se foi um sonho ou foi uma saída do corpo. E uma outra situação também, eu fui para um outro planeta e eu estava bem consciente que eu estava em outro planeta e eu entrei num ônibus e as pessoas, ao invés de estarem sentadas no ônibus, elas estavam deitadas. E eu fui fazendo perguntas de que lugar que era aquele, e as pessoas me olhavam assim com estranheza, porque que eu estava perguntando aquilo. Aí eles me falaram o nome do planeta, eu perguntei o nome do planeta, eles ficaram tudo chocados assim, né? Por que ela está perguntando o nome do planeta? Aí eles falaram que era um planeta que chamava Azete, e lá as pessoas também tinham gigantes que participavam das construções, todo tipo de construção era gigantes que faziam. E assim, eu estava muito consciente, e eu fazia perguntas porque eu falava, nossa, eu acho que eu estou em outro planeta, e as pessoas que lá estavam, tipo, não entendiam as perguntas que eu estava fazendo. Aí quando eu acordei, eu fiquei, meu Deus, foi uma saída do corpo, foi um sonho, eu fico muito confusa, assim. Pelo teu relato, tá parecendo uma mistura de saídas do corpo com memórias de sonho, porque você pode ter a experiência mais consciente lá fora. Na hora que você volta, você apaga. Do momento que você apagou até um tempo depois que você acordar, o cérebro misturou vários sonhos naquela memória que você trouxe. Você sabe que teve uma saída, mas ela está misturada com memórias dos sonhos que o cérebro produziu. E aí não dá para filtrar, porque embolou. Então o lance é entrar e abrir os olhos. E essa técnica, para fazer, a pessoa tem que pensar nela antes. Porque se a pessoa está fora do corpo e pensa, quando eu entrar no corpo, eu vou despertar na matéria, na lucidez do corpo físico e vou lembrar de tudo. O que acontece? Ela entra e o cérebro abafa a memória dela, porque a pessoa estando lá fora do corpo, a mente dela se expande um pouco. Muitas pessoas que saem do corpo vão narrar a mesma coisa. Parece que a lucidez aumenta. E quando você entra no corpo, dá uma sensação de que reduz o nível de lucidez, porque o cérebro não aguenta aquela lucidez extrafísica. Ele está apropriado para vigília e as imagens e coisas do plano físico. Então, antes de deitar, você tem que começar a criar uma reflexão, tipo, caso ocorra uma eventual saída do corpo, quando eu voltar, eu vou abrir os olhos imediatamente. Isso antes de você deitar, para que você crie dentro da mente já um condicionamento para que quando você voltar, o cérebro não deu contra naquela memória de fora, porque você já preparou o terreno mental antes da saída. Começa, perto da hora de deitar, a ler algum tema sobre saídas do corpo, para manter a ideia viva na sua mente. E procura, antes de deitar, fazer essa afirmação. Caso eu saia do corpo, na volta eu vou despertar o corpo para lembrar. Isso antes da saída, não depois, porque a pessoa tenta, enquanto está fora, com a lucidez maior, pensar na volta para lembrar e quando ela encaixa o cérebro apaga ela. Se você fizer isso antes, noite a noite, e aí você vai me perguntar quanto tempo? O resto da vida, porque você é obrigado a dormir toda noite. Leia alguma coisinha perto da hora de deitar, nem que seja uma página de algum livro sobre esses temas. E faz essa reflexão. Vou me lembrar quando eu voltar. Isso antes de você deitar. Vai te ajudar a filtrar um pouco melhor isso daí. Entendi. A questão da paralisia do sono, esse do planeta mesmo, foi numa dessas. E foi através de você que eu consegui... Porque eu sempre tive paralisia do sono e eu sempre tive muito medo. E escutando você, eu comecei a ficar mais calma, né?
Olha, muita gente tem me pedido para falar mais sobre paralisia do sono, que talvez seja o tema que eu mais venho falando ao longo dos anos aqui na rádio. E de vez em quando eu volto a esse tema pela necessidade de muitas pessoas compreenderem, né? Porque muita gente criou mito em volta da paralisia do sono. E aí eu vou fazer um programa em breve, eu não vou dizer se é quinta que vem ou outro domingo, porque vai do que rola, do que eu sinto no momento. E eu tô devendo para uma outra ouvinte aí antes de perceber vultos quando ela está nessa condição, escutar sons dentro da cabeça. Eu vou montar um programa de paralisia do sono, estados alterados e sensações. E é claro que eu vou pegar coisas que eu já falei, somar com outras coisas, porque tem sempre gente nova escutando o programa, então eu vou abordar um pouco mais a paralisia do sono num dos próximos programas, tá bom? Tá bom, isso é muito bom. Obrigada, viu, Obrigado por você ter ligado, viu? Legal. Vamos lá, Sérgio, mais alguém? Olá, quem está falando? Oi, bom dia, é Wagner. É Iris, de Aracaju. Oi, Iris, vamos lá. Estive em Aracaju em abril, né? Eu fui fazer uma palestra e de lá fui para Salvador fazer um curso. Qual a pergunta? Eu perdi essa oportunidade. Primeiro, eu queria agradecer, porque eu estou lendo, graças a vocês, já li Elucidações do Além. Do Ramatiz, ótimo livro. Viagem Astral, que eu estou amando. Já estou até preocupada de quando acabar, que eu gosto tanto que eu já estou... Wagner, eu queria... eu acho que eu tive minha primeira experiência, minha viagem astral, assim, foi no dia 20 de junho, e eu queria relatar rapidamente. Eu acordei e me mantive calma, como você sempre fala, né? E eu acabei girando lateralmente. Só que, engraçado, parecia que eu estava me arrastando pela cama, tipo, puxando o lençol, assim, como quem não estava conseguindo, sabe? Não sei se estava muito densa. Aí eu desci e caí como que mergulhava pelo lado da cama. Ok. Aí fiquei em pé, isso só pode ter sido realmente, né? É uma aí saída. Fiquei em pé, encontrei meu marido em pé, mas parecia que ele não falava nada, só eu ficava eufórica, né? Ele contando, Rogério, aí eu tô fora do corpo, você não vai acreditar, e eu me acabava de rir, engraçado. Aí eu disse a ele um número, na minha cabeça, assim, eu pensei assim, vou pensar um número rápido, vou dizer a ele, né? E eu disse um número para ver se ele acordava de manhã e me lembrava, mas enfim, ele não lembrou. E aí, Wagner, eu entrei em um quarto aqui de casa, que é isso que eu achei um pouco estranho. Quando eu entrei no escritório dele, no lugar que ele toca música, que também trabalha, eu senti uma quentura muito... Eu senti que estava me queimando quando eu entrei. Aí eu voltei, saí, aí entrei de novo. Estava como se tivesse um ambiente muito quente, como quem estava assim... Aí e esse quarto, ele é vedado com uma janela, ele não abre porque ele fez um isolamento acústico, para poder não interferir o barulho para os vizinhos e tal, né? É uma casa aqui. E aí, eu arranquei a janela, não sei como, eu arranquei a janela e entrou um vento. Uma coisa assim, sabe, Wagner? Que eu não sei explicar direito. E aí eu saí desse quarto e eu pensei assim, é engraçado que é tão interessante, que o pensamento é tão rápido, você vai pensando, já vai fazendo, né? Isso. E aí eu pensei assim, eu quero ver se isso é real. Eu vou lá fora, eu quero saber se eu posso voar. Porque até então eu só estava andando. E aí eu abri a porta, eu não atravessei por nada. Não sei se é densidade, né? Muito denso. Eu abri a porta, abri a tela e levantei os braços e saí voando. Meu Deus, que sensação maravilhosa. Isso é uma projeção projeção assim, mesmo. É, né? E aí, voando, só que eu me dei conta que eu não sabia para onde eu estava indo. Muitas estrelas, mas eu não sabia para onde eu estava indo, eu não tinha destino. Aí eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou lembrar quando eu acordar? Aí, no momento que eu pensei assim, voltar para ver se eu ia lembrar, eu acordei. Então, porque o pensamento de você, como é que quando eu vou voltar, faz o cordão de prata puxar você instantaneamente, porque associa com a ideia do corpo. Agora vamos explicar a tua experiência. Não é tão comum, mas acontece com algumas pessoas, já aconteceu comigo também. As pessoas imaginam que ao sair do corpo, elas sempre vão flutuar. Existem variações. Algumas pessoas afundam pelo colchão e saem por baixo. Outras têm a saída lateral, rolando ou deslizando para o lado esquerdo ou direito. Outras escorregam pelos chakras dos pés para fora. A outra sai pelo alto da cabeça. Então, algumas experiências, inicialmente, quando a pessoa tem a paralisia do sono, principalmente, o campo energético se solta, a parte psíquica, e inicialmente está muito condensado, não tem aquela leveza que a pessoa imaginava. Parece que ela está se arrastando para poder escapar da densidade do corpo. E aí, quando ela se solta, ela parece que cai de lado da cama. Porque como ela está com o corpo astral um pouco mais denso, o campo energético do quarto exerce um efeito sobre ela. Então, na hora que ela sai, ela é como se caísse, logo depois ela sai flutuando e fica em pé do lado. Aconteceu muitas vezes comigo
E a literatura de saída do corpo está cheia de relatos sobre isso. Por isso que eu sei que o que você está falando não é um sonho, porque tem um padrão de outras pessoas experimentarem a mesma coisa. O fato de você ter falado com o seu marido, que provavelmente estava fora do corpo, e depois ele não lembra de manhã, isso acontece com frequência. Você encontra uma outra pessoa, você fora do corpo, ela também, você conversa com ela, você ainda até fala, puxa, tomara que você lembre quando você voltar, a pessoa, puxa, tomara. No dia seguinte, você pergunta, a pessoa fala, não lembro de nada. E, no máximo ela fala, parece que eu sonhei com você. Porque ela pode estar consciente fora e na hora que ela volta, o cérebro bloqueia toda essa memória e mistura com os sonhos. Quando você entrou lá no cômodo, que está isolado acusticamente, o teu marido parece que é músico, esse isolamento acústico, ele acaba deixando a energia do quarto muito condensada, o duplo energético do quarto muito condensado. Na hora que você entrou, deu uma sensação que você está atravessando uma massa de calor, que não é a massa de calor, é a energia concentrada dentro do ambiente que não está tendo muita ventilação, porque ele está isolado. Muitas vezes também, o que acontece? A pessoa atravessa uma porta ou atravessa uma janela, é o normal. Porém, muitas vezes o corpo espiritual está mais condensado e não atravessa nem a parede, nem a porta, quer dizer, não atravessa o duplo daquele objeto. Então, muitas vezes você chega perto da porta, você abre a porta, só que a porta física não abriu, você abriu duplo da porta, porque você está condensada. Se você tivesse mais sutil, você atravessaria essa porta facilmente. E depois o voo, uma coisa normal, você teve uma saída do corpo totalmente correta, viu? Muito bom. Tá bom? Obrigada, Wagner. Então tá, um abraço para você. Sérgio, mais alguém? Não? Não? Então tá bom. Então vamos pegar algum tópico aqui. Pessoal, tem também uma coisa que acontece. Tá, mais alguém? Olá, Obrigado. Quem está falando? Ô, professor Wagner Borges Marcos, de Brasília, tudo bem? Oi, Marcos. E aí, alguma pergunta? Então, professor, esses dias eu estive assistindo um programa, um vídeo seu, antigo, que o senhor estava dando um curso para os seus alunos, e eu participei da prática. Nossa, foi incrível, a do girassol, né? Ah, do girassol, maravilhosa essa prática. Nossa, e eu ia sentindo a do coração, então, porque eu nunca tinha... O chakra do coração nunca tinha sido ativado com tanta força, mas foi maravilhoso, viu? Muito obrigado. Poxa, mas eu fico contente que deu certo para você. Nossa, mas foi maravilhoso, foi incrível, incrível mesmo, assim. Você ia falando, eu ia seguindo, olha, e de olho aberto, eu estava de olho aberto porque eu estava na frente do computador fazendo alguma coisa, eu falei, vou aprender. E ia acontecendo, ia fluindo de uma forma assim, tão espontânea, tão que eu fiquei assim maravilhado. Que bom, que bacana. Mas, então, professor, são duas perguntas na verdade. Quando você está manipulando a energia dos chakras, acontece de também os fluidos internos seus, gases, eu não sei, alguma coisa assim, começa a se mexer dentro de mim. Pode acontecer. Né? Pode acontecer, Pode né? acontecer, sabe por quê? Na hora que você começa a ativar suas energias, o metabolismo dá uma acelerada. E aí você começa a sentir burburinho de gases na parte abdominal, como se não estava sentindo nada até aquele momento. Você começa a mexer, dá esses burburinhos, porque acabou mexendo com o metabolismo de tabela. É só você não ligar, não vai te atrapalhar em nada. E também marca bem, quando você estiver mexendo com seus chakras, fazendo seu trabalho, você vai ter muito bocejo nesse momento, às vezes um lacrimejamento espontâneo, às vezes uma sensação de arrepio. São reações fisiológicas. A partir do momento que você está mexendo com a parte psíquica, a energia se reflete no corpo e causa essas sensações. É inócuo, não se preocupa com isso não. Isso acontece demais comigo. E uma outra coisa, eu não sei, né? Com relação a celular. Celular, porque às vezes eu gosto de colocar o celular próximo da cama. Ele atrapalha, afeta os chakras, afeta as nossas energias? Olha, afetar os chakras não, mas não é legal manter o celular perto da cabeça, tá? Porque, inclusive, muitas vezes ele liga durante o sono, aquele clarão de instantes do celular no momento de uma ligação, que às vezes está até no silencioso, mas clareia a telinha, isso pode atrapalhar a tua saída do corpo, ou às vezes a tua memória. Nunca é bom deixar nada elétrico, eletrônico, perto da cabeça, seja um celular, seja um rádio, uma televisão. É bom deixar o ambiente onde você dorme mais
tranquilo, mais natural, sem tanta parafernália eletrônica ou elétrica em volta, para que o teu quarto seja um santuário de regeneração, de recuperação, que o teu quarto seja uma coisa que você entrou ali e falou, aqui eu estou saindo do mundo e estou entrando no meu cantinho, e daqui vai rolar um monte de coisa boa. Então, não é legal ter nada elétrico ou eletrônico muito próximo da cabeça, e talvez dentro do quarto, se puder tirar, pode ajudar. Legal, professor. Tá bom? Muito obrigado, viu, Então professor? Tá. Bom dia para você. Um abraço para você, viu? Bom, Sérgio, ninguém mais? Então tá. Havia uma expressão que era usada no interior do Brasil, pessoal, muito comum, quando a pessoa tem a paralisia do sono, que ganha outros nomes no estudo da projeção astral, o nome catalepsia astral, que é o nome que surgiu pelo autor Sylvan Joseph Muldon na década de 1920, quando na América do Norte publicou o livro Projeção do Corpo Astral. E ali ele foi o primeiro a criar uma nomenclatura para isso. Nem havia a expressão paralisia do sono que a medicina usa atualmente. Ele chamou de catalepsia astral, uma paralisia por um motivo psíquico. Décadas depois, o Valdo Vieira, trabalhando em cima da expressão que o Sylvan Muldon tinha criado, criou uma expressão variada que é catalepsia projetiva, que é a mesma coisa, mas com um nome adequado à área da projeciologia, na ocasião em que o Valdo Vieira foi formatando a temática do jeito que ele achava melhor. Mas é a mesma coisa. E hoje chamada paralisia do sono. Então, sabe qual era o nome, pessoal, que se dava no interior? Pisadeira. Porque, Sérgio, as pessoas acordavam paralisadas e pensavam, tem alguém em cima de mim me pisando e me prendendo. Não tinha nada, era mito popular. Porque a questão da paralisia do sono está envolvida em mitos. Eu vou fazer um programa só sobre isso. Tem gente, Sérgio, que acha que você está com magia feita porque acordou paralisado. Você está de sacanagem. A paralisia do sono está mapeada pela mãe medicina. Não tem nada a ver com magia de alguém. A outro fala, você está obsidiado. Também não é verdade. Então, eu vou trazer novamente à baila esse tema das paralisias, os estados alterados e as coisas que se sentem em volta, ruídos dentro da cabeça, presença de vultos escuros próximo. Aguarde um pouquinho, num dos próximos programas eu vou trazer à baila esse tema, porque é talvez o tema mais recorrente ao longo do tempo, é o que mais as pessoas me perguntam em palestras onde eu vou, cursos, aqui na rádio, ao longo dos anos também, pelo medo que as pessoas sentem. E é claro, tem outras pessoas que trabalham com saídas do corpo também falando dessas paralisias. O meu amigo Saulo Calderon, se a gente pegar a literatura clássica, os autores aí de referência no tema, todos eles em algum momento vão falar dessa sensação. Valdo Vieira, Robert Alan Monroe, Sylvan Joseph Muldon, né, Robert Bruce, Albert Taylor, William Billman. Tem vários autores nacionais e internacionais que vêm falando, mas o que acontece? A grande parte das pessoas que sente isso não está estudando esses autores, não está pesquisando, e aí fica ao sabor de opiniões de alguém de um lado ou do outro, sempre com algum mito sobre a paralisia. Só que se a pessoa lê esses autores, ela vai entender que é algo normal e pode explorar essa percepção para ela ter uma saída a partir da paralisia. Não é que a paralisia causa a saída. O que eu estou dizendo é que durante esta condição, que é um estado alterado durante o sono, ela pode aproveitar para dar um pulo para fora do corpo, aproveitando a chance que o metabolismo deu de estar mais baixo, as ondas cerebrais mais baixas, ela acorda, não consegue se mexer, em lugar de tentar se mexer, flutua para fora. Ela vai comprovar para ela própria que é possível ter uma experiência fora do corpo. Não é questão de acreditar em mim ou em qualquer autor. Acordou paralisado? Não tenta se mexer e pensa calmamente em flutuar, que pode rolar essa experiência e você comprovar que é possível existir lá fora, independentemente do corpo humano. Estamos em cima, né, Luiz? Luiz não, Sérgio, né? Sérgio. Bom, pessoal, então é o que temos aí para hoje. Espero que tenha passado as coisas com clareza para vocês. E aí a gente, quinta-feira, retorna aqui ao vivo, né? Sempre que eu estou em São Paulo, eu faço os programas ao vivo de quinta e domingo, exceção quando eu viajo, que é uma coisa frequente, que aí eu deixo gravado antes, mas eu sempre aviso, eu gosto de deixar tudo com muita clareza, tá bom? Um abraço a todos.